Eu nunca fui de me assustar facilmente. Eu adorava filmes de terror, quanto mais assustador, melhor. Costumava assisti-los tarde da noite, com a casa escura e silenciosa. Não importava o quão tensa fosse a cena, eu sempre me lembrava de que era apenas um filme. Apenas ficção. A vida real não era assim. Pelo menos, era o que eu costumava acreditar. Naquela noite, tudo começou como de costume. Era final de setembro e o clima havia mudado repentinamente. O ar estava fresco, quase frio, e uma tempestade se aproximava, do tipo que parecia surgir do nada, enquanto o verão se transformava em outono. Eu estava sozinho em casa, desfrutando do silêncio após um longo dia. Tinha a casa toda para mim, pois minha colega de quarto, Sam, estava fora da cidade no fim de semana. Eu planejava aproveitar ao máximo. A chuva havia acabado de começar, com um suave tamborilar contra as janelas que gradualmente se intensificava, ficando mais insistente. Eu estava na sala, encolhida no sofá com meu laptop, jogando um novo game no qual estava obcecada há dias. Era um daqueles jogos baseados em narrativa, que te envolvem no seu mundo e personagens. Eu estava completamente imersa, o mundo lá fora desaparecendo enquanto eu navegava pelas paisagens sombrias e assombradas do jogo. O primeiro relâmpago me tirou do jogo, o brilho repentino iluminando a sala por um segundo antes de mergulhá-la de volta na escuridão. Olhei para cima, percebendo pela primeira vez o quão escuro estava lá fora. A tempestade havia chegado rápido, o vento batendo nas janelas, fazendo-as tremer. O trovão ressoou no céu, um som grave e profundo que parecia vibrar pelas paredes. Pausei o jogo, sentindo uma súbita necessidade de esticar as pernas. A sala parecia silenciosa demais agora, os sons da tempestade se infiltrando nos limites da minha consciência. Levantei-me e caminhei até a janela, espiando para a rua. A chuva caía em cortinas grossas, e a luz do poste refletia de forma distorcida no asfalto molhado. As casas do outro lado da rua estavam escuras, as janelas sem vida, vazias, todos abrigados contra a tempestade. Eu estava prestes a me afastar quando o vi. Ele estava parado na calçada, do outro lado da rua, em frente à minha casa. A princípio, pensei que meus olhos estivessem me enganando, mas então outro relâmpago iluminou o céu, e eu o vi claramente, um homem de moletom cinza, parado completamente imóvel, como se estivesse olhando diretamente para mim. Minha primeira reação foi pensar que ele estava esperando por alguém, talvez algum dos vizinhos, mas o jeito como ele estava ali, tão estranhamente calmo no meio da tempestade, fez soar um alarme na minha mente. Observei-o por mais um momento, esperando que ele se movesse, desse alguma indicação de que era apenas uma pessoa normal, apanhada pela chuva. Mas ele não se moveu. Apenas ficou ali, olhando. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu rapidamente fechei a cortina. Provavelmente não é nada, eu disse a mim mesma, só um cara que foi pego pela tempestade. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, de que havia mais na presença dele do que apenas uma má coincidência. Tentei me concentrar no jogo novamente, mas minha concentração estava quebrada. Continuava olhando para a janela, meio esperando vê-lo ali, olhando para mim. Depois de alguns minutos, desisti e desliguei o jogo. A casa parecia grande demais, vazia demais, o silêncio me envolvendo. Fui para a cozinha, pensando em fazer um chá para acalmar meus nervos. A chuva ainda caía forte, o som dela batendo no telhado preenchendo o ambiente. Estava alcançando a chaleira quando a campainha tocou. O som cortou o silêncio como uma faca, fazendo-me pular. Fiquei parada por um momento, olhando para a porta, com o coração disparado no peito. Eu não estava esperando ninguém, especialmente com aquele tempo. Quem poderia ser? A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Lentamente, fiz meu caminho até a porta da frente, minha mente correndo. Poderia ser um entregador, pensei, ou talvez algum dos vizinhos precisando de algo. Mas quando cheguei à porta e olhei pelo olho mágico, meu fôlego ficou preso na garganta.
Era ele. O homem de moletom estava parado na minha varanda, o rosto oculto pela sombra do capuz, mas eu podia sentir seus olhos sobre mim, podia sentir a intensidade de seu olhar, mesmo através da porta. Eu congelei, minha mão pairando sobre a maçaneta. O que diabos ele estava fazendo ali? Como ele chegou da rua até a minha varanda tão rápido e de forma tão silenciosa? Minha mente era um turbilhão de perguntas, nenhuma delas com respostas reconfortantes. Ele não se movia, apenas esperava. Eu não abri a porta. Algo dentro de mim dizia que isso seria uma péssima ideia. Em vez disso, me afastei, movendo-me o mais silenciosamente possível, com o coração batendo forte no peito. Retornei à sala, mantendo as luzes apagadas, na esperança de que ele não me visse através das janelas. Podia ouvir minha própria respiração, irregular e entrecortada, o som quase tão alto quanto a chuva. Por um tempo que pareceu uma eternidade, fiquei ali, ouvindo, esperando. Mas a campainha não tocou novamente. Lentamente, comecei a relaxar, convencendo-me de que ele havia ido embora, de que talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto ou um caso de identidade errada. Mas então, ouvi o som de passos, suaves, mas inconfundíveis, movendo-se ao redor da casa. Meu sangue gelou. Ele ainda estava ali, ainda procurando uma maneira de entrar. Movi-me o mais silenciosamente que pude, tentando manter a calma, tentando pensar. As portas estavam trancadas, mas havia janelas por toda a casa. A ideia de ele encontrar uma forma de entrar, deslizando pelas sombras enquanto eu permanecia indefesa, era quase insuportável. Peguei meu telefone e disquei o número de Sam. Ele não atendeu, claro. Provavelmente estava fora com amigos, com o celular no modo silencioso. Soltei um palavrão baixo, minha mente correndo por opções. Eu poderia chamar a polícia, mas o que eu diria? Que um homem estava parado do lado de fora da minha casa. Eles não levariam a sério, não a menos que ele tentasse realmente invadir. Os passos pararam, e por um momento, tudo ficou estranhamente silencioso. Prendi a respiração, tentando ouvir qualquer sinal de movimento, mas não havia nada, apenas o som da chuva martelando implacavelmente nas janelas. Então, do nada, houve um estrondo alto, um único som agudo que ecoou pela casa, me fazendo pular. Vinha da porta dos fundos, aquela que dava para o pequeno pátio e jardim. Corri para lá, o coração martelando nos ouvidos. Cheguei à cozinha a tempo de vê-lo, um vislumbre fugaz de movimento através do vidro, a silhueta sombria do homem de moletom pressionando-se contra a porta. Seu rosto estava oculto, mas eu podia ver suas mãos, pálidas e espectrais, pressionando o vidro, tentando a maçaneta. O pânico surgiu dentro de mim, e sem pensar, peguei a primeira coisa que vi, uma faca de cozinha, afiada e fria na minha mão trêmula. Segurei-a à minha frente, como se isso pudesse, de alguma forma, me proteger do horror do lado de fora. A porta sacudiu quando ele tentou forçá-la, mas felizmente estava trancada. Assisti, em terror paralisante, enquanto ele continuava pressionando o vidro, sua respiração embaçando a janela. Ele estava perto o suficiente agora para que eu pudesse ver seus olhos frios, escuros e completamente desprovidos de qualquer emoção. Por um momento, fiquei paralisada, dividida entre o instinto de correr e a necessidade de resistir. Então, tão repentinamente quanto havia aparecido, ele recuou, desaparecendo nas sombras. Eu mal conseguia respirar enquanto esperava, esperando que ele tentasse outra porta, outra janela. Mas ele não tentou. Ele havia ido embora. Não sei quanto tempo fiquei ali, agarrada à faca, meu corpo tremendo de adrenalina e medo. A tempestade rugia lá fora, mas a casa estava em silêncio, cada rangido amplificado pela tensão que pairava no ar. Finalmente, consegui reunir coragem e caminhar até a porta da frente. Hesitei por um momento, então a abri lentamente, espiando para a tempestade. A varanda estava vazia, a rua além escura e deserta. Mas quando fechei a porta, vi algo.
Um pequeno pedaço de papel colado no vidro, à altura dos olhos. Minhas mãos tremiam enquanto eu o pegava, descascando-o com um sentimento de dread se instalando no fundo do meu estômago. O bilhete era simples, escrito com uma caligrafia near e precisa, e dizia: "Você se esqueceu?" As palavras no bilhete me assombraram por dias. Não conseguia parar de pensar nelas, de ficar relembrando aquela noite, o homem de moletom, o modo como ele se movia de forma tão silenciosa e deliberada, e aquela pergunta: "Você se esqueceu?" O que diabos isso significava? Tentei levar minha vida diária o mais normalmente possível, mas a verdade é que eu estava abalado. Nunca tinha vivenciado algo assim antes e o medo havia se instalado profundamente em meus ossos, corroendo-me sempre que eu estava sozinho. Sempre me pegava olhando sobre o ombro, pulando a cada pequeno ruído, a cada rangido das tábuas do piso. Sam percebeu que algo estava errado no momento em que voltou. "Cara, você está bem? Você parece que viu um fantasma", ele disse, jogando sua bolsa ao lado da porta e me lançando um olhar preocupado. Eu forcei uma risada, tentando desviar o assunto. "É só que eu não dormi bem. A tempestade estava bem intensa." Ele acenou com a cabeça, aceitando a desculpa sem questionar. Mas, conforme os dias passavam, ele começou a perceber meu desconforto. Eu o pegava me observando, com a testa franzida de preocupação, mas ele não insistia. Isso era uma das coisas que eu apreciava em Sam, ele sabia quando me dar espaço. Então, uma noite, recebi uma ligação. Era tarde, provavelmente perto da meia-noite, e eu estava deitada na cama, olhando para o teto, incapaz de dormir. Meu telefone vibrou na mesa de cabeceira e eu o peguei, esperando que fosse Sam, já que ele estava fora até tarde. Mas não era Sam. O identificador de chamadas estava bloqueado, apenas uma série de números que não fazia sentido. Por um momento, considerei não atender, mas algo me levou a pressionar o botão de aceitar. Alô? Silêncio. Não consegui ouvir nada além da minha própria respiração, o batimento do meu coração nos ouvidos. Alô? Tentei novamente, minha voz tremendo ligeiramente. Então ouvi um sussurro suave e áspero, mal audível sobre o chiado: "Você se esqueceu?" A linha ficou morta. Eu encarei o telefone, meu coração batendo tão forte que parecia que poderia sair do meu peito. Não reconheci a voz, mas as palavras eram as mesmas, a mesma pergunta arrepiante que havia sido deixada no bilhete. Não consegui dormir aquela noite. Não conseguia. Toda vez que fechava os olhos, via seu rosto, aquele rosto pálido e sem emoção me encarando das sombras. Tentei me convencer de que era apenas uma coincidência, uma piada de mau gosto, mas eu sabia que era mais. Ele não tinha terminado comigo. Então, eu ouvi o som dos passos, suaves e deliberados, movendo-se pela casa. Meu sangue se transformou em gelo. Eu conhecia aqueles passos. Já os havia ouvido antes. Levantei-me, meu coração acelerado, cada nervo do meu corpo gritando para que eu corresse, mas para onde eu iria? Não havia lugar para se esconder, nenhum lugar onde ele não pudesse me encontrar. Peguei a faca de cozinha novamente, minhas mãos tremendo enquanto a segurava à minha frente. Os passos ficaram mais altos, mais próximos, até que pararam bem do lado de fora da porta da sala. Prendi a respiração, cada músculo do meu corpo tenso de medo. O silêncio era ensurdecedor, a antecipação quase insuportável. Então, a porta lentamente rangeu ao ser aberta, e lá estava ele. O homem de moletom estava na entrada, seu rosto obscurecido, mas eu podia ver seus olhos frios, escuros e preenchidos com algo que me fez estremecer. Ele não falou. Apenas ficou ali, me observando, sua presença preenchendo o ambiente com um sentimento sufocante de pavor. Apertei o punho da faca, minha mente acelerada. Eu precisava fazer algo, precisava me proteger. Mas antes que eu pudesse me mover, ele deu um passo à frente, e eu congelei.
Por que você está fazendo isso? Consegui finalmente sussurrar, minha voz tremendo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse considerando minha pergunta, então deu outro passo à frente. Você se esqueceu? Sussurrou ele, com uma voz baixa e áspera, como o som de folhas secas farfalhando ao vento. As palavras me deram um choque de terror, e eu tropecei para trás, minhas costas batendo na parede. Eu queria gritar, queria pedir ajuda, mas minha garganta estava fechada, as palavras presas no peito. Ele deu mais um passo à frente, e eu consegui ver seu rosto agora, pálido e cadavérico, seus olhos afundados em suas órbitas. Havia algo familiar nele, algo que puxava as bordas da minha memória, mas eu não conseguia identificar. Por favor, apenas me deixe em paz, eu implorei, minha voz quase um sussurro. Mas ele não parou. Continuou avançando, seus passos suaves e deliberados até que ele estava bem na minha frente. Fechei os olhos, me preparando para o que estava por vir, mas em vez do toque frio da mão dele, ouvi a porta se fechar com um estrondo. Quando abri os olhos, ele havia desaparecido. O quarto estava vazio, a porta fechada como se ele nunca tivesse estado ali. Colapsei no chão, a faca escorregando dos meus dedos enquanto eu arfava, meu corpo tremendo. Minha mente corria tentando entender o que acabará de acontecer, mas não havia respostas, nenhuma explicação que fizesse sentido. Tudo o que eu sabia era que o homem de moletom havia ido embora e, pela primeira vez, em muito tempo, eu estava sozinho. Ou assim eu pensava. Enquanto eu estava ali, tentando acalmar meu coração acelerado, notei algo no chão, a poucos metros de onde eu estava sentado. Era outro bilhete, escrito com a mesma caligrafia neá e precisa de antes. Este dizia algo diferente, e você se lembrará. Nunca mais o vi. Mas aquele último bilhete não poderia estar mais certo. Já se passaram anos desde aquela noite e eu me lembro dela como se fosse ontem. Eu sempre achei algo estranhamente calmante em tempestades. Há um ritmo nelas, a chuva caindo em cortinas, o baixo rugido do trovão ao longe, o jeito que o mundo parece pausar por um momento, envolto na fúria da natureza. Meu filho de 6 anos, Arthur, herdou essa fascinação. Tornou-se uma tradição para nós sentarmos juntos sob o gazebo no quintal e assistir às tempestades se aproximarem. Naquela noite de agosto, tudo começou como qualquer outra noite. A tempestade havia sido prevista durante toda a semana, uma tempestade tardia de verão destinada a quebrar a onda de calor que nos manteve suando por dias. Assim que as primeiras gotas de chuva começaram a bater nas janelas, Arthur puxou minha manga, seus olhos brilhando de empolgação. Pai, podemos ir lá fora, por favor? Sorri para sua empolgação ou não havia como negar a ele. Claro, filho. Vamos pegar alguns petiscos e ir para o gazebo. Enquanto caminhávamos para fora, o mundo já estava se transformando. As nuvens escuras acima pareciam engolir os últimos resquícios de luz do dia, transformando o céu em um mar turbulento de cinza. O ar estava denso e pesado, com a quietude que só vem antes de uma grande tempestade. Chegamos ao gazebo, uma estrutura de madeira antiga no fundo do quintal, aninhada perto da linha de árvores. Era nosso pequeno refúgio, um lugar onde podíamos assistir o mundo se tornar caótico enquanto permanecíamos secos. Nos acomodamos, Arthur mastigando um pacote de chips enquanto eu recostava no banco, ouvindo o suave farfalhar das folhas ao vento. Os primeiros relâmpagos cortaram o céu, iluminando as árvores na borda do nosso quintal com uma luz branca e intensa. Os olhos de Arthur estavam fixos na cena, o brilho da tempestade refletido em seus olhos arregalados. Uau, viu esse, pai? Ele perguntou, sua voz cheia de admiração. Vi sim, respondi, sorrindo para ele. É uma grande tempestade hoje. A tempestade continuava a crescer em intensidade, a chuva aumentando até se tornar um rugido constante no telhado do gazebo. O trovão estourou acima,
perto o suficiente para nos fazer saltar levemente, seguido pelo risinho de excitação de Arthur. Havia algo primal em estar ali, no meio da tempestade, mais seguro de sua fúria. Mas, conforme a tempestade rugia, algo começou a me incomodar. Era sutil no início, apenas uma sensação na borda da minha consciência, como o toque frio de dedos na nuca. O ar parecia ficar mais frio e as sombras lançadas pelos relâmpagos se tornavam mais longas e profundas. Tentei afastar a inquietação, atribuindo-a à minha imaginação. Foi quando Arthur falou: "Pai, olhe ali." Ele apontou para a linha de árvores no extremo do quintal. Segui seu olhar, tentando ver através das cortinas de chuva. Por um momento, não vi nada além da silhueta escura das árvores balançando ao vento, mas então, conforme o próximo relâmpago iluminava o quintal, eu vi. Uma figura estava parada na beira da floresta, quase se misturando com a escuridão. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia uma, mas estava muito longe para eu distinguir detalhes. Provavelmente é só alguém do bairro, eu disse a mim mesmo, mas as palavras soaram vazias mesmo enquanto as dizia. Por que alguém estaria lá fora no meio de uma tempestade, simplesmente parado no nosso quintal? Arthur me observava, esperando uma garantia. Forcei um sorriso e dei-lhe um tapinha no ombro. "Está tudo bem, filho. Provavelmente é só alguém passando. Fique aqui, vou dar uma olhada." Peguei a lanterna na prateleira ao lado da porta e saí para a tempestade. A chuva estava encharcando minhas roupas em segundos. Atravessei o quintal, o feixe da lanterna cortando as cortinas de chuva. A figura ainda estava lá, parada imóvel na beira da floresta. "Ei", chamei, tentando manter a voz firme. "Você está bem?" Sem resposta. A figura não se moveu, não reconheceu minha presença. Senti um nó apertar no estômago. Estava mais perto agora, o suficiente para ver que quem quer que fosse, estava vestindo algo escuro, talvez um capuz, com a capuz sobre a cabeça. "Ouça, se você está perdido, eu posso ajudar", tentei novamente, mas ainda sem reação. Dei mais alguns passos à frente, mas a figura se virou e desapareceu entre as árvores, movendo-se tão rapidamente e silenciosamente que, por um momento, pensei que pudesse ter imaginado tudo. A floresta os engoliu, a escuridão fechando-se. Fiquei ali por um momento, olhando para as árvores, meu coração batendo forte. Queria seguir para me certificar de que havia realmente alguém lá fora, mas a parte racional de mim sabia que não era uma boa ideia. Já estava encharcado até os ossos, e a ideia de tropeçar pelas árvores no escuro, no meio de uma tempestade, não parecia muito sensata. Voltei para casa, forçando-me a caminhar calmamente, não querendo mostrar a Arthur o quão abalado eu estava. Quando cheguei ao gazebo, o encontrei sentado onde eu o deixara, seu rosto pálido. "Você viu ele, pai?", perguntou, sua voz pequena e assustada. "Eu vi alguém, mas já se foi agora", disse, tentando soar reconfortante. "Provavelmente é só alguém do bairro. Deve ter se perdido na tempestade." Arthur assentiu, mas não parecia convencido. Eu também não estava, para ser honesto, mas não queria assustá-lo. "Vamos entrar, ok? A tempestade está piorando." Arthur não discutiu. Recolhemos nossas coisas e voltamos para casa, o vento uivando ao nosso redor. Quando entramos, tranquei a porta atrás de nós, sentindo um alívio estranho ao estar de volta na casa quente e iluminada. A tempestade continuava a rugir lá fora, as janelas tremendo em suas molduras, mas pelo menos estávamos seguros, ou assim pensei. Naquela noite, a tempestade atingiu seu auge. A chuva descia em torrentes, o vento uivava como um ser vivo, sacudindo a casa até seus alicerces. A energia piscava algumas vezes, mergulhando a casa em escuridão repentina antes que as luzes voltassem. Arthur já estava na cama, mas eu podia perceber que ele ainda estava inquieto com o que havíamos visto. Depois de verificar como ele estava, fui para o meu próprio quarto.
Tentei afastar a sensação persistente de inquietação, dizendo a mim mesmo que era apenas a tempestade me afetando, mas enquanto estava deitado na cama ouvindo o vento e a chuva, o sono não veio facilmente. Era alguma hora no meio da noite quando ouvi a voz de Arthur chamando por mim. Pai, pai, venha aqui. Levantei-me instantaneamente, o coração acelerado. Corri pelo corredor até seu quarto, encontrando-o sentado na cama, com os olhos arregalados de medo. O que houve, Arthur? O que está errado? Perguntei, ajoelhando-me ao seu lado. Ele está lá fora, pai, Arthur sussurrou, apontando para a janela. O homem da floresta. Meu sangue congelou. Olhei lentamente para a janela, minha respiração prendendo na garganta. A princípio, não vi nada além da chuva, o vidro embaciado e as árvores balançando ao vento. Mas então, conforme o relâmpago piscava, eu o vi. Uma figura estava parada bem do lado de fora da janela, tão perto que eu quase podia distinguir seus traços. Ele era mais alto do que eu pensava, com ombros largos curvados sob o peso da tempestade. O capuz ainda estava levantado, escondendo seu rosto na sombra, mas eu podia ver seus olhos, olhos frios e escuros que pareciam perfurar-me. Senti um impulso de proteção e medo ao mesmo tempo. Não era apenas algum estranho perdido. Quem quer que fosse, havia voltado, e agora estava bem do lado de fora da janela do meu filho. Fique aqui, disse Arthur, minha voz tremendo um pouco apesar dos meus esforços para manter a calma. Eu vou cuidar disso. Não esperei uma resposta. Peguei o bastão de beisebol que mantinha no armário e saí para fora. Meu coração estava batendo forte no peito, a casa parecia diferente agora, as paredes se fechando ao meu redor enquanto eu ia para a porta dos fundos. Abri-a e saí para a tempestade novamente, o bastão apertado em minhas mãos. A chuva estava caindo ainda mais forte agora, cada gota como um pequeno martelo em minha pele. Movi-me rapidamente, escaneando o quintal em busca de qualquer sinal da figura. Por um momento, pensei que ele tivesse ido embora, mas então o vi, parado na esquina da casa, meio escondido nas sombras. Ele estava me observando. Ei! Gritei, levantando o bastão. Saia daqui! Deixe-nos em paz! A figura não se moveu. Apenas ficou lá, me observando com aqueles olhos escuros e inexpressivos. Meu pulso estava acelerado, uma mistura de medo e raiva se agitando no meu estômago. Dei um passo à frente, pronto para expulsá-lo se necessário, mas antes que eu pudesse me mover, ele desapareceu. Um momento ele estava lá, no próximo, não estava mais. Pisquei, desorientado, minha mente lutando para acompanhar. Fiquei ali, ensopado e tremendo, olhando para o local vazio onde ele tinha estado. Parte de mim queria correr atrás dele, para garantir que ele realmente tivesse ido embora, mas a parte mais racional de mim sabia que era melhor não fazer isso. Isso não era algo que eu poderia lidar sozinho. Recuei lentamente, meus olhos escaneando o quintal em busca de qualquer sinal de movimento. Quando cheguei à porta, virei-me e corri para dentro, trancando-a atrás de mim. Minha respiração vinha em ofegos irregulares enquanto eu me encostava na porta, o bastão escorregando de minhas mãos. Voltei para verificar Arthur. Ele ainda estava na cama, abraçando seu cobertor, seus olhos grandes de medo. Está tudo bem, filho, disse, tentando parecer calmo. Ele foi embora. Estamos seguros agora. Mas enquanto eu estava ali, segurando meu filho, não consegui afastar a sensação de que aquilo não havia acabado. A tempestade ainda rugia lá fora, o vento uivando através das árvores, e em algum lugar na escuridão, eu sabia que ele ainda estava assistindo. A tempestade finalmente passou nas primeiras horas da manhã, deixando para trás um mundo encharcado e desgastado pela fúria da noite. Não consegui dormir após aquele segundo encontro, em vez disso, fiquei ao lado de Arthur, ouvindo qualquer sinal de que o intruso retornaria. Mas a casa permaneceu estranhamente silenciosa, salvo pelo gotejamento constante da água da chuva das beiradas.
Quando a aurora chegou, saí novamente, desta vez armado com uma sensação de determinação, em vez de medo. Precisava saber se havia algum traço do homem que havia perseguido nosso quintal durante a tempestade. O quintal estava uma bagunça, a grama escorregadia com lama e detritos espalhados por todo o lugar. Caminhei ao redor do perímetro, verificando a linha de árvores e a esquina da casa onde o tinha visto pela última vez. Não havia pegadas, nem sinais de que alguém tivesse estado lá. Era como se a tempestade tivesse lavado toda a evidência de sua presença. Mas eu sabia o que tinha visto, o que Arthur tinha visto. Não era apenas nossa imaginação pregando peças em nós. Chamei a polícia, explicando o que havia acontecido. Eles vieram mais tarde naquela manhã, ouvindo meu depoimento e percorrendo a propriedade comigo. Mas, como eu, eles não encontraram nada. Nenhum sinal de entrada forçada, nenhuma pista sobre quem poderia ser a figura ou o que ele queria. É possível que fosse apenas alguém tentando se abrigar da tempestade, sugeriu um dos policiais, embora seu tom não transmitisse muita convicção. Talvez, respondi, mas não acreditei. Havia algo na maneira como o homem apareceu, na forma como nos observou, que não se encaixava na ideia de um viajante perdido. Depois que a polícia foi embora, passei o resto do dia me sentindo inquieto, meus nervos em frangalhos pela falta de sono e pelo medo persistente de que ele pudesse retornar. Arthur estava quieto também, ficando perto de mim enquanto íamos passando o dia. Tentei manter as coisas normais, mas a inquietação pairava sobre nós como uma sombra. Naquela noite, depois que Arthur adormeceu, saí novamente, uma última vez. O ar estava fresco e calmo, a fúria da tempestade substituída por uma calma quase sinistra. Caminhei pelo quintal novamente, lanterna em mãos, verificando cada canto, cada sombra. Mas mais uma vez, não havia nada. Fiquei na borda do quintal, olhando para a floresta. As árvores estavam escuras e silenciosas, suas ramagens balançando suavemente na brisa. Não consegui afastar a sensação de que alguém ou algo ainda estava lá fora, assistindo. Quando me virei para voltar para dentro, vi um movimento no canto do meu olho. Me virei rapidamente, iluminando as árvores com a lanterna, mas não vi nada. Apenas a escuridão se estendendo interminavelmente. Fiquei lá fora por um bom tempo, olhando para a floresta, tentando me convencer de que tudo estava acabado, de que estávamos seguros. Mas, no fundo, eu sabia que isso não era verdade. A tempestade havia passado, mas o medo que trouxe com ela havia deixado sua marca, uma sensação persistente de dread que não desaparecerá facilmente. Voltei para dentro, trancando a porta atrás de mim. Enquanto estava deitado na cama naquela noite, não pude deixar de pensar no homem parado lá fora na tempestade, nos observando. Quem quer que ele fosse, de onde quer que tivesse vindo, eu sabia que ele ainda estava lá fora e tinha a sensação de que ele ainda não havia terminado conosco.